Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Eribeus. Eu vou fazer uma leitura de tarô para o seu momento. Ou para algo que você precise saber. Para algo que talvez vai acontecer, eu não sei o que vai sair. É uma leitura temporal e de acesso à energia de muitas pessoas, né? Energia coletiva. Então pode não fazer sentido para você. Ou pode não fazer sentido no momento. Se não fizer nem um pouco de sentido, eu vou falar para que vocês acessem as outras leituras do canal, o canal, né, do perfil. E se tiver alguma que chama a sua atenção, aquela pode ser para você. Não é isso. Quem quiser agendar alguma consulta particular, é só me chamar. O contato está na bio. Eu já embaralhei. Vamos lá. Tarô me fala de sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Rainha de Ouros. Mais uma. Nossa. Caiu o As de Copas invertido e eu escutei na minha cabeça. É uma pessoa seletiva. O que estranho. A rainha de ouros com o As de Copas. É o As de Copas, na verdade. Não sei se eu falei As de Ouros. Mas aqui a gente está falando de alguém que é seletivo. Então, bom, ou você é alguém que é muito seletivo, ou você está lidando, ou vai vir a lidar com uma pessoa que ela é muito seletiva. E é engraçado, porque faz muito sentido eu ter vindo isso na minha cabeça. Porque aqui tem o Três de Copas que fala de coisas em grupos, seja uma amizade, seja, sei lá, família, sobre, fala de comemorações e grupos, sair pra curtir, pra festa, por essas questões, enfim. Mas aqui, Rainha de Ouros com mais de Copas, é como se você fosse uma pessoa seletiva, ou você vai, ou você tá lidando, ou você vai lidar com uma pessoa seletiva. Dei uma volta, mas é isso. Mas, mas, eles estão pedindo pra mim falar mais das características da Rainha de Ouros. Então a Rainha de Ouros, ela é aquela pessoa mais... É uma energia feminina, então pode ser que seja uma mulher ou não, né? Mas acho que, sei lá, uns 60% para mulher, por ser uma energia feminina, a Rainha de Ouros. Mas é aquela pessoa que ela é mais amável, é uma pessoa que é confiável, que é estável, ela tem uma certa não estrutura, ela tem uma certa estabilidade interna, e até mesmo financeira, né? Porque ela é a rainha da matéria, o Ouros é o naipe da matéria. Ela pode ser uma mãe, ou uma pessoa que tem filhos, ou que já tem um cargo, tipo, alto numa empresa. Pode ser uma mulher mais velha, uma mulher madura. Pode ser o homem também. É aquele tipo de pessoa que cuida de todo mundo, não de todo mundo, mas que cuida bastante o tempo todo. É aquela pessoa que é meio cuidadora. Talvez se você for essa pessoa que é a rainha de ouros, talvez você deva ser mais seletiva e não aceitar, por exemplo, toda investida que veio até você, né? Porque aqui saiu um 10 de ouros com a torre. E primeiramente tinha caído invertido, o mais de contas. Tá, o 10 de ouros com a torre. Dá mais uma pra esse 10 de ouros com a torre. O que a gente tá fazendo? É, nossa.
E aqui vai ter uma mudança. Eu sinto que vai alguma estrutura, algo. Aqui tem muito uma questão familiar, como se uma casa ou um. Para alguns isso pode ser um relacionamento. Eu não sei. Pode ser uma questão de empresa de família, por exemplo, se for questão de trabalho. Mas eu vejo você saindo disso, ou isso de alguma forma chegando ao fim. Porque saiu a torre que já fala disso. E aí eu pedi mais uma carta pra clarificar e ver a morte. Que são duas cartas que falam de fim. Só que eu tô com a sensação de que vai ser um fim complicado. Um fim meio doloroso. É algo que acaba de uma vez com tudo. Tipo, meio que sem você esperar. Então, pode ser você saindo de uma casa, você terminando um relacionamento estável, ou você saindo de uma empresa, sei lá, uma empresa que você se sente como se fosse a sua família ou algo do tipo. Ou que você tem uma sensação desse algo familiar. Mas essa estrutura, essa estabilidade, ela pode ser alguma coisa relacionada a essa rainha de ouros. Sei lá, alguma parceria que você tenha com ela, pode vir ao fim. Pode ser alguma coisa assim. Sinto que pra um. Bom, mas enfim, tem essa situação com a rainha de ouros. E tem essa finalização, né? Pode ser a rainha de ouros passando por esse processo de finalização. Que mais? Me fala dessa rainha de ouros, clarifica a rainha de ouros. 4 de espadas. Me fala do 10 de ouros, clarifica o 10 de ouros. A rainha de ouros com 4 de espadas é alguém que já tá exausto. Alguém que já. É alguém que tá parado. Aqui é alguém que tá dormindo. É como se sua vida nesse lugar tivesse parada, travada. Eu clarifiquei o 10 de ouros e veio o 2 de espadas. Muita carta do naipe de espada. E aqui no fundo tem um 7 de espadas. É como se você não tivesse conseguindo avançar. Você não tá avançando dentro desse lugar, dentro dessa estrutura. Não tem um crescer. Muito pelo contrário, né? Com esse 10 de espadas é como se você estivesse sendo tirado. Eu falei que a Rainha de Ouros é aquele tipo de pessoa que geralmente cuida de tudo, ou tipo, cuida de tudo. Você é uma pessoa meio doadora, ela se doa pelo bem-estar dos outros. E aqui você pode estar sendo sugado dentro desse lugar. E aqui eu vou falar tanto, bom, emocionalmente, porque tem um mais de copas, financeiramente, porque tem um 10 de ouros, e energeticamente, né? Tipo, espiritualmente, porque a gente tá falando de espiritualidade, né? A gente tá também. Tá. Mas o que eles precisam saber em relação a isso? Algo que não esteja enxergando, alguma coisa mais. Mais uma. Hum. Um, 3 de espadas com 7 de paus. Mais uma.
Mais uma, clarifica. 3 de espadas com 7 de paus. Uma agora. Entendi. É isso mesmo que eu tava pensando. É como que se resistir a isso traria uma dor. Vamos falar sobre 3 de espadas. Ou você já esteja nesse estado de sensação de dor, de tristeza, um sofrimento, mas talvez você não esteja nem percebendo. É como se internamente você estivesse sofrendo. Você tá com uma sensação de fracasso. Talvez por estar resistindo, clarifica o 7 de paus. Ou por estar se recusando a enxergar que você tem que avançar, que você tem que seguir em frente, que você tem que sair. É como se você estivesse se desgastando. Aqui você pode estar com uns medos muito. A lua com 8 de espadas é tipo assim, uns medos muito cabulosos. Sabe uns medos muito cabulosos? Eu sinto uma coisa que é meio que tipo. Muito grande. Como se você tivesse um comportamento muito maior do que ele deveria ser. Um medo muito maior do que é. Como se você estivesse projetando muita sombra no, na mudança, na saída. Parou, é disso. É exatamente isso que eu tô querendo. É como se a sua sombra estivesse projetando na sua mente uma prisão. É como você só olha porque você tem medo. A lua é o seu inconsciente ou o seu subconsciente jogando medo e ansiedade. E você meio que não consegue olhar pra fora, olhar pra frente, você não consegue enxergar. Clarifica a lua. É que eu tô, tipo, enxergando muitas sombras. Eu tô vendo muitas sombras. Como se tivesse muita coisa saindo das sombras. E aí tem a lua aqui. Significa que a lua é o inconsciente. Só que o 8 de espadas, ele fala de bloqueio e prisão mental. Tipo, onde você se limita porque você tem medo, porque você não consegue enxergar a saída da situação. Você tem medo de sair e de se desprender do lugar, porque você talvez sinta que você vai se ferir, ou que você vai perder alguma coisa, ou que você vai ficar em uma instabilidade, ou numa questão de corda bamba. Como se você tivesse medo de perder alguma coisa relacionada com questões financeiras. Você tá com medo de perder a estabilidade, a estrutura material, financeira e a estabilidade. Rei de ouros. Bom, assim, eu lendo, eu entendi. Só que, né, tá bom, né, tipo, tava com medo, é isso.
conselho. Ou, sei lá, alguma coisa pra não terminar assim a leitura. É porque eu sinto que até esse momento é mais como você reconhecendo onde você tá, o que você tá sentindo. Dá um conselho. A leitura foi sobre onde você tá e o que você tá sentindo, sabe? Cavaleiro de espadas com a sacerdotisa. O conselho aqui, ele. Eu não consigo ver outra coisa a não ser de enfrentar o medo. Só que um cavaleiro de espadas era tipo um. E com os dois pé no peito, tá ligado? Só que a sacerdotisa, ela fala de questões internas. Fala sobre não ignorar sua intuição. Mas. Mais uma como conselho. Mais um conselho. Mais uma carta. Mais uma lâmina. É, 9 de espadas. Nossa. Com 9 de espadas. Agora eu fiquei confuso. Mas talvez seja sobre você não parar pra pensar. Você só, tipo, fazer ou movimentar o que você tá sentindo. Porque quando a gente para, a gente fica preso no 9 de espadas. É, essa carta é bem autoexplicativa. Tem algumas cartas do tarot que são bem autoexplicativas. É uma pessoa que tá tendo um. Sofrendo de ansiedade, tá? Tipo, tá tendo uma crise de ansiedade. Tanto que ela tá na cama deitada, e aí ela levanta e fica, tipo, chorando ou projetando questões no futuro, do futuro ou do passado e fica sofrendo. Você pode estar tendo algum tipo de crise de ansiedade. Você pode estar tendo um problema para dormir, problema com insônia. Você pode estar mais, sei lá, depressivo, modo de dizer. Você pode estar mais triste, mais melancólico. E aqui tem um quê de com um cavaleiro de espadas, de levantar e fazer o que você tá sentindo, fazer o que você quer, fazer o que sua intuição manda, tipo, no momento. Eu tô sentindo um pouco de ter que agir por instinto, tipo, desligar a racionalidade um pouco e simplesmente aqui o carro avançar, simplesmente ir. Assim, como uma pessoa que existe no planeta Terra, eu não tô falando pra você ser impossível, ou eu acredito que não seja isso. Sobre se tornar uma pessoa impulsiva e inconsequente. Mas aqui é sobre fazer o que você quer, o que você sente que você tem que fazer, só que sem esse peso da ansiedade. Quando vem o desejo de fazer alguma coisa sem essa ansiedade obsessiva, é como se você tem que fazer. Calma. Você tem que. É que eles. Eu tô. Tá. Você vai saber, tá, peguei. Você vai saber o que você tem que fazer quando aquele sentimento, aquele desejo ou aquela percepção sua estiver vindo de uma forma calma e amena. Tem algo de
O desejo ele vai vir de uma forma harmônica, de uma forma orgânica. Ele vai ser visceral, porque é um desejo, mas só que ele vai vir com um certo acalento, com uma certa. Como se você tivesse sendo abraçado pelo seu desejo. E não como se você tivesse sofrendo de ansiedade, de desespero por algo. Mas tem algo aqui de o seu desejo, quando você tiver que seguir esse desejo, né? Ele vai vir como algo reconfortante, algo confortável. Porque a Rainha de Ouros ela é uma pessoa que traz conforto, que é confortável. E ela dá esse conforto pros outros porque ela tem de sobra. Ela é tipo uma mãe que tem muito amor, tipo, coração de mãe, tem muito amor pra dar. Tipo, tem muito conforto pra dar. É como se fosse um convite pra você abraçar essa rainha de ouros, ou ser abraçado por ela. Ou se você é a rainha de ouros, talvez seja abraçar alguém. E aí você tem que saber quem é você na história. Eu tô aqui. O carro é. Tá, é isso. Acho que eu até fiz a leitura longa demais. Quem gostar, curte. Se quiser comentar, comente. Se quiser algum atendimento particular. Eu não tenho um método de tiragem. Geralmente, quando eu falo, se você quiser um atendimento, é para perguntas objetivas. Não faço uma tiragem completa da sua vida, mas eu posso, se você quiser, me organizar para ver, por exemplo, questões voltadas ao trabalho, de um modo geral, ou pro relacionamento, ou pra área que você quiser. Eu acho que eu só não vou ver coisas relacionadas à saúde. E relacionamento eu vou ter que falar que você vai ter que ter muita. Vai ter que ser muito racional pra ter que lidar com as informações. Posso ver coisas do espiritual. E se eu não conseguir ver, se eu achar que eu não soube passar o que tinha que ser passado, eu devolvo o dinheiro ou alguma coisa assim. Entendeu? É isso. Até mais.